Ei, professora querida, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a escolha da profissão docente. Como que você escolheu ser professora? Ser professor? Como foi a sua escolha? Então, diante da pesquisa que foi feita por vários autores, mostra como as professoras muitas vezes teve essa opção sem muita reflexão. Por falta de opção, vamos dizer assim, né? Muitas delas falam, olha, era o curso que eu tinha condições de pagar, né? Olha, na verdade, meu sonho era fazer direito, mas como eu não tenho condições de pagar, eu estou fazendo pedagogia. O meu sonho era fazer enfermagem, mas é um curso muito caro, então eu estou fazendo pedagogia, né? E aí vai. Isso não só na pedagogia, como nos cursos de licenciatura também, matemática, história, geografia. A pessoa às vezes tinha uma vontade de fazer um curso, mas ou não tem condições, ou na cidade dela não tem, ou não tem como estar pagando, não, entendeu? Aí a pessoa muitas vezes cai de paraquedas. São poucos os profissionais que escolhem, eu quero ser professor, eu quero ser educador, né? É raro quem entra com essa clareza, né? Já que entrou, já que está dentro da educação, a gente precisa de algumas reflexões extremamente importantes sobre a prática. Entender o que essa profissão ela impacta na vida daqueles alunos e o que esses alunos vão levar para a vida adulta deles por meio, né, deste ser professor. Tá? Então, ser professor é algo muito sério, na verdade. O autor fala, né? Compreender a trajetória pessoal do professor é também compreender como ocorrem os processos de ensino no interior da sala de aula, né? Entender as relações pedagógicas e os processos do ensino de uma escola. Porque, na verdade, gente, não tem como você separar o seu pessoal do profissional. Tem muita gente que acha assim, não, ali, né, eu estou trabalhando, a minha vida lá fora não influencia. Influencia sim. A maneira que você enxerga o mundo, as coisas, o que você defende, o que você acredita, o aluno pega tudo. Porque a educação, ela transcende o ato de ensinar, ela vai além, tá? Então, até os seus gestos, a maneira que você, né? Se você chega com uma garrafinha de água na sala e coloca todo dia, aquela garrafinha e começa a beber, você pode ver. A partir do outro dia, tem aluno trazendo garrafinha e começando a beber. Se você tem o hábito de passar a mão assim na testa, daqui a pouco tem aluno fazendo assim. Por quê? Porque nós somos testemunho vivo, lido, texto lido, testemunho vivo, exemplo, espelho, sabe? Não tem como separar. Então, a sua pessoa, o aluno se constitui da sua pessoa. Então, é muito séria essa profissão. E aí as principais razões que foram percebidas na escolha do docente, né? O sujeito tinha interesse para realizar um curso de nível superior, o qual não era ofertado na região onde ele residia. Assim, optou por um curso de licenciatura que se aproximava do seu campo de interesse. Então, não era aquele curso sonho, mas aproximava um pouco, então ele foi para lá. Ou a família do sujeito não tinha condições financeiras para custear, para pagar o curso que ele pretendia, então ele seguiu carreira de professor, que seria uma possibilidade para ele melhorar de vida. Tá? Esse é o resultado da pesquisa. Eu resolvi porque há certa facilidade para conseguir emprego, o professor não fica desempregado, então por isso que eu escolhi ser professor, mas não era exatamente isso que eu queria. O sujeito, desde que começou a pensar em qual profissão seguir, optou pela carreira docente por um interesse pessoal, sendo uma profissão, uma formação de realização pessoal. Esse é ótimo, né? Quando a pessoa realmente quer, faz essa opção. A família do sujeito é família de professores, a tia, a mãe, né? Os primos, são tudo professor, então tornou-se inevitável seguir a carreira, mesmo sem haver imposição da mesma para fazer o curso de licenciatura. Então,
porque a família toda fez, ele acaba fazendo. O sujeito formou-se em outra área, que não era da docência, mas incluiu a formação pedagógica por gostar de estudar. Tem isso também, gente que faz outras áreas, mas gosta de dar aula, gosta de ensinar, acaba fazendo a licenciatura. Então, gente, falar da docência é falar de várias profissões, né? Que transpõe e se sobrepõe a essa profissão docente, né? Então, assim, ser professor, eu falo muito assim, é algo único, sabe? É algo que precisa, assim, de muita reflexão sobre essa prática para ter sentido e significado, porque a gente afeta vidas, a gente atravessa almas, e são muitas, não são poucas. Numa sala de aula são 30, 40 alunos, que você está ali todos os dias. Então, assim, é realmente algo que a gente precisa, assim, estar repensando. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é o que eu vou estar trazendo para vocês hoje, que é o livro do Libânio. É um livro que fala adeus professor, adeus professora, né? Como que a gente vai estar lidando com isso, com todas essas mudanças hoje, o que a gente precisa fazer para que a escola continue existindo, né? Então ele destaca alguns pontos que sinalizam um posicionamento sobre as atitudes docentes diante da realidade desse mundo contemporâneo hoje. Então ele na verdade ele pontua 10 coisas que precisam ser repensadas, que precisam ser mudadas para a escola continuar existindo, gente. Para a escola não fechar, né? Porque o aluno, tudo que ele precisa, até mesmo nos trabalhos que são oferecidos na escola, ele vai lá no Google. E nós também, né? Você precisa começar a procurar qual que é a fonte verdadeira do que você está lendo ali no Google, né? Não deixa de ser muito útil, mas a escola ela precisa passar a ter sentido e significado para ela continuar existindo. Então ele pontua 10 coisas extremamente importantes, tá? Então as novas atitudes docentes. O primeiro ponto que ele coloca é assumir o ensino como mediação, aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor, né? Então, primeiro, aprendizagem ativa. O aluno, hoje a aprendizagem ativa ela está super em alta, né? Você trabalhar para que o aluno, você é o mediador do processo e o aluno ele também vai em busca do conhecimento, ele vai em busca da pesquisa, ele procura, sabe? Ele vai em busca disso. Então o professor ele precisa entender que ele é o mediador deste processo. Ele conduz, ele direciona, ele ajuda, ele, entendeu? Ele faz o processo acontecer. É isso, ele não é mais aquele dono do saber, só ele fala, tá lá em cima do pedestal, só ele tem o conhecimento. Não é isso. O aluno também vai em busca do conhecimento, como o professor também vai em busca do conhecimento. Então o professor, ele é o quê? Ele é o mediador do processo. Ele vai auxiliar, ajudar, direcionar este aluno na busca do conhecimento. Na busca, então, trabalhar essa autonomia dele, que ele crie este hábito de buscar constantemente, durante a vida toda, o conhecimento, que é só o conhecimento que liberta. Então, o primeiro passo é o professor entender que ele é o mediador do processo, tá? Então, para a escola continuar existindo, ele tem que entender que ele é o mediador, ele não é o dono do saber, ele é o mediador do processo. O conhecimento está aí, então a gente pode buscar junto esse conhecimento, tá? Então é perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensinar a argumentar, abrir espaço para que esses alunos possam se expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, expressar seus desejos, né? Que essa aula se torna viva, real, tá? É isso, é esse tipo de aula que a gente precisa ter. O segundo ponto que ele fala que precisa estar mudando para a escola continuar existindo é modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinar para uma escola e uma prática interdisciplinar.
interdisciplinar. Ô, gente, essa palavra interdisciplinar, ela já está sendo inserida já tem um tempo. Só que, assim, eu percebo a dificuldade que muita gente tem de entender sobre a interdisciplinaridade, como ela precisa ser trabalhada, é uma necessidade. E a BNCC traz isso fortíssimo, entendeu? A gente tem que trabalhar com a junção dos professores, das disciplinas, onde uma coisa complementa a outra, uma coisa vai encaixando com a outra, e que o aluno vê essa conexão do todo, entendeu? Que tudo está ligado, na verdade, né? Não tem como você viver assim, agora eu estou vivendo português, agora eu estou vivendo matemática, agora eu estou vivendo história. Não é assim. A gente vive tudo ao mesmo tempo. Ó, neste ambiente que eu estou com você aqui, tem português, tem matemática, né? Aonde tem matemática aqui? Ó, nessa sala aqui, a medida das paredes, da mesa, tem matemática em tudo, né? História. Com certeza tem uma história da construção desse prédio aqui, história de quando eu mudei, como é que foi, entendeu? Tudo tem. História, tem geografia, e aí vai, sabe? É essa interdisciplinaridade, é essa contextualização que anda junto também, tá? É trabalhar essa junção, porque o que aconteceu durante muito tempo, e que é o que eles estão pedindo para não fazer mais, que é essa escola pluridisciplinar. O que é? É a escola isolada entre si, sem integração entre os domínios do conhecimento, com horários rígidos, sem considerar as diferenças de aprendizagem entre os alunos. Olha, a escola que existe aí. Ó, isolada entre si, sem integração entre os domínios do conhecimento, horários rígidos, sem considerar as diferenças de aprendizagem entre um aluno e o outro. A professora fala assim, eu vou fechar a porta ali para minha colega não copiar, senão ela vai querer copiar essa aula que eu estou dando. Ô, gente, não é isso, gente, não é isso. Você, professora, vai trabalhar junto com as outras professoras, vocês vão sentar, discutir um projeto junto, uma aula, um planejamento, uma vai auxiliar a outra, uma vai trazer ideias para a outra, e juntas nós vamos fazer acontecer o processo do ensino-aprendizagem, entendeu? É essa junção, essa união é a interdisciplinaridade. Né? O que é essa atitude interdisciplinar? Significa eliminar barreiras entre as disciplinas, eliminar barreira entre as pessoas, tá? De modo que os profissionais da escola busquem alternativas para conhecerem mais e melhor, para eles trocarem conhecimento, experiência entre si, para eles modificarem hábitos que já estavam estabelecidos em relação à busca do conhecimento. Ele vai fazer isso como? Perguntando, duvidando, dialogando. Eu trouxe uma ideia bacana que eu vi numa reportagem tal. Olha aqui, gente, o que vocês acham da gente fazer um projeto assim, para o semestre que vem? Tal. Vamos sentar aqui então? Então eu vou sentar com a professora de História, de Geografia, ou do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Quem sabe a gente pode... Entendeu? Essa junção, essa união, essa interdisciplinaridade. Isso é uma necessidade. Nós precisamos trabalhar, de acordo com a BNCC, a interdisciplinaridade. A Base Nacional Comum Curricular traz isso assim forte. Olha, não tem como mais a gente trabalhar sem ser de uma forma interdisciplinar. Tem que ser interdisciplinar, tá? Então, para a escola continuar existindo, né, esse pluridisciplinar tem que acabar e trabalhar hoje a interdisciplinaridade. O terceiro ponto que a gente precisa estar revendo e repensando e mudando é conhecer estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender. É ensinar o aluno a pensar, ensinar o aluno a aprender, ensinar ele a conhecer. Você sabe o que eu acho? Só tem como a gente fazer isso se você tiver isso, se você for isso. Se você tem este hábito de estar conhecendo, de estar buscando conhecimento,
de estar aprendendo constantemente, de estar atualizando, pesquisando. Se você faz isso, se você tem isso, fica mais fácil para você estar trabalhando isso com os alunos. Agora, se você não tem este hábito, você precisa passar a ter agora. Você precisa ter este hábito de aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a pensar certo. Como que eu vou pensar certo? Eu tenho que ter um planejamento com clareza, o que eu quero, quais são as minhas metas, como eu vou traçar, como eu vou chegar, vou pesquisar o que eu vou trabalhar, eu vou ler mais, eu vou trazer coisas novas. Sai do piloto automático, desliga o seu piloto automático e coloca vida na sua prática, no seu dia a dia, sabe? No ser professor. Então, é a gente ensinar o aluno a fazer isso, automaticamente você precisa ser isso para você ensinar ele, né, a aprender a aprender. Que ele seja um pesquisador constante, que ele questione tudo que ele vê, né? Então, o professor precisa dessas habilidades de pensamento, tá? Senão ele é incapaz de organizar suas atividades e é incapaz de ajudar um aluno. Então, vamos desenvolver isso para a gente ser capaz, tá? O quarto ponto que ele coloca, assim, extremamente importante, que a gente precisa repensar para a escola continuar existindo, é persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos. Então, é sair da concepção tradicionalista, né? Porque o que aconteceu durante 381 anos na nossa história, que foi a concepção tradicionalista? O aluno não perguntava, não questionava, ele só escutava, né? Ele decorava, memorizava. E agora não, agora a gente tem que trabalhar para que o aluno questione, pergunte, né? Então, o ensino, mais do que promover a acumulação de conhecimento, ele cria modos e condições de ajudar os alunos a se colocarem ante a realidade para pensá-la e atuar nela. Então, é pensar na realidade que ele está e ter clareza de como ele vai atuar naquela realidade, entendeu? É preparar esse aluno para isso. Quando o professor ensina um tema, uma matéria, né, um componente curricular, ele deveria perguntar a si próprio e aos alunos: qual a importância disso que ele está ensinando para atender às necessidades práticas da vida social? É útil o que eu vou ensinar? Eu primeiro tenho que perguntar para mim e perguntar para os alunos. Isso que a gente vai aprender, vocês acham que isso é útil? Isso vai atender qual necessidade da vida prática social? O que esse tema tem a ver com as contradições sociais que a gente vive? Com as desigualdades sociais que a gente vive? Com a dinâmica das relações entre os grupos, entre as classes sociais? Olha só. São questionamentos como esse que a gente precisa fazer, né? Então, o que você está ensinando? Para que você está ensinando? O que você quer com isso que você está ensinando? Você vai fazer esse questionamento para você e para os alunos, tá? Então, esse é o quarto. Buscar uma perspectiva crítica dos conteúdos. O que eu estou ensinando? Por quê? Isso serve para quê? Quem falou que é para ensinar isso? Quinto, assumir o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa. A concorrência a que o professor se obriga em outros meios de comunicação requer dele aprofundar-se nas técnicas de comunicação, tais como forma mais eficientes de expor, explicar conceitos, de organizar, né, toda a informação, bem como o domínio da linguagem informacional, postura corporal, controle de voz, conhecimento e uso do meio de comunicação na sala de aula. Então, é assumir o trabalho da sala de aula como um processo comunicacional, desenvolver capacidade comunicativa. Realmente a gente precisa desenvolver isso mesmo, né? Capacidade comunicativa é saber se comunicar, saber se posicionar, porque a sua aula ela precisa ser pensada
em todos os aspectos, a sua posição, a sua metodologia, a sua postura, a sua voz, né? Por quê? Porque você hoje, principalmente, está competindo com coisas extremamente interessantes aí fora, na internet, o que o aluno está indo, né? Eu falo, por exemplo, o professor de biologia, às vezes na escola ainda tem, sabe, essa parte do corpo humano aqui lá no laboratório, né? Onde a professora ainda explica por ali. Eu falo, gente, olha só, isso já foi útil, já foi muito útil por muitos anos. Hoje, o aluno, ele tem condições de ver um vídeo em 3D, ele percorrer toda a corrente sanguínea do corpo, através de vídeos, né, em 3D, assim, ver toda a estrutura do corpo, né, dos órgãos, quer dizer, como que a gente está trabalhando? A gente está atualizando, a gente está sabendo se comunicar com esses alunos, com o nível do que esses alunos estão trazendo daí, o que ele vivencia, você vai trazer para dentro do seu conteúdo. É essa capacidade de comunicar, sabe? É comunicar real, é comunicar verdadeiro, é comunicar com sentido e significado, entendeu? Então é desenvolver essa capacidade comunicativa, esse é o quinto. O sexto ponto, gente, é reconhecer o impacto dessas novas tecnologias da comunicação e a informação na sala de aula. Aí ele fala, a escola continuará durante muito tempo dependendo da sala de aula, do quadro, do caderno, mas as mudanças tecnológicas terão um impacto cada vez maior na educação e na vida cotidiana. Já está tendo, né? Os professores não podem ignorar, né, o que está acontecendo na internet, as redes sociais, a televisão, o vídeo, o cinema, o computador, qualquer veículo de informação, não tem como mais ignorar isso, né? Até os meios de lazer, porque há tempos o professor e o livro didático deixaram de ser a única fonte de conhecimento. Antigamente o aluno aprendia pelo professor e pelo livro, só que hoje não, né? Ele não é a única fonte de conhecimento, então ampliou muito, cresceu muito, então você precisa atualizar também, né, professor? Nós precisamos atualizar, tá? Para a escola continuar existindo e para a escola ser algo real, verdadeiro, interessante, gostoso, tá? E a Base Nacional Comum Curricular, ela traz isso perfeitamente, tá? A proposta dela é realmente interessante. O sétimo ponto é atender a diversidade cultural, respeitar a diferença no contexto da escola e da sala de aula. O que é essa diversidade cultural? Ela diz respeito à realidade concreta da diferença entre as pessoas. Levar em conta experiências do cotidiano que os alunos têm na condição de branco, negros, mulheres, homossexuais, trabalhadores, pobres, remediados e que não é possível atuar com todos os alunos da mesma maneira, tá? Então, trata-se de reconhecer que os resultados escolares dos alunos dependem da origem social, da situação pessoal, da situação familiar, da relação que ele tem com os professores. Isso tudo tem que ser peneirado, colocado na balança. Você tem que entender isso com clareza. A condição social do aluno influencia na aprendizagem? Sim, influencia na aprendizagem. Então, como você vai trabalhar? Que metodologia você vai usar? Como que você vai trazer essa realidade dele para dentro do conteúdo para ficar interessante? Para despertar um interesse nesse aluno, entendeu? Promover a igualdade de condições e oportunidade de escolarização de todos. Então, assim, é direito de todos agora. Cada um você vai ter que ver qual metodologia, qual a forma de utilizar, pensar isso com os outros professores, sabe? Discutir, analisar isso tudo. O oitavo ponto é investir na atualização científica, técnica e cultural, como ingredientes do processo de formação continuada. O professor ele precisa juntar a cultura geral e buscar, ir em busca, né, de conhecimentos conexos com a matéria dele. Nossa, isso é importante demais. Porque formar cidadão hoje também é ajudá-lo a capacitar para lidar com noções, com problemas surgidos. Olha só, tudo que você for trabalhar,
qualquer conteúdo que você for desenvolver, é importante você trazer qual a conexão que tem disso que você está ensinando com o que está acontecendo lá fora, né? Para formar esse cidadão, para atuar, para se posicionar. Qual a conexão do seu conteúdo com o que está acontecendo lá fora? Isso é super importante. Então, isso é o quê? É investir numa atualização científica. Eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou buscar em outros locais, em outras matérias, em outros artigos científicos, em outra reportagem, aquele assunto que eu vou falar, entendeu? Culturalmente falando, onde foi desenvolvido, o que foi trabalhado culturalmente falando sobre aquele assunto. Eu posso desenvolver um projeto, eu posso trazer um profissional para a escola para falar sobre aquilo, entendeu? Isso tudo é um ingrediente do processo de formação continuada. Então, quando eu faço esse trabalho, na verdade eu estou trabalhando em minha formação continuada. Eu estou estudando, eu estou aprendendo, e é isso, o professor ele precisa aprender constantemente. Por quê? Porque o conhecimento, ele é inacabável, ele não tem fim, entendeu? É muita coisa que a gente tem que aprender. Então, você vai usar o seu cotidiano vivido ali no dia a dia da escola para aprender. A proposta que você vai fazer para ensinar, você vai aprender também. Você ensina, mas você na verdade aprende também. Então por quê? Porque você é o mediador do processo, você não é o dono do conhecimento, entendeu? Nós somos o mediador do processo. Então tanto nós quanto os alunos vamos aprender juntos também, tá? E aí, isso sobre todos os assuntos, viu gente? Educação ambiental, educação para consumo, né? Busca da paz, busca da solidariedade, né? Eles estão falando muito sobre isso, da justiça, da saúde pública. Olha, é muita coisa, viu? Pra gente aprender, pra gente buscar, tá? E o nono é integrar no exercício da docência a dimensão afetiva. Nunca esquecer da parte afetiva, que é uma necessidade, tá? Então, a cultura escolar inclui também a dimensão afetiva. Então, principalmente hoje, né, eu acho que para a escola ter mais sentido e significado, ela precisa de estar oferecendo esse afeto, esse apoio, esse incentivo, esse mostrar que o aluno é capaz, que ele pode, que ele merece, que ele consegue, sabe? Então, é trabalhar essas habilidades e valores que envolvem sentimentos, emoções, ligada a relações familiares, né, às vezes muito conturbadas, então você dá esse apoio ali. Então, assim, eu falo que a criança, muitas vezes, gente, que o afeto, ele é mais importante do que a comida. Tem gente que fala assim que o aluno vai na escola para merendar. Eu acredito que muitas vezes ele vai para receber o afeto, dependendo do profissional que conduz esse aluno. E tem profissional que faz isso numa excelência, numa capacidade que transforma qualquer vida, tá? De dar apoio mesmo, não é afeto de abraçar, dar beijinho, não é isso. É o afeto de acolher, de escutar, de olhar no olho, sabe? De deixar ele se expressar, de você olhar para ele e falar assim, você pode, você é capaz, você consegue. Né? Que você não precisa desistir, você é capaz, eu acredito em você, eu confio em você. E aí você vai depositando isso, o menino vai crescendo, que transforma assim, desbrava o mundo mesmo, tá? E o 10º e último é desenvolver o comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao ambiente, às relações humanas, né, as relações até consigo mesmo, né? Então, assim, a escola ela deve assumir que precisam ensinar valores. Isso já vem um tempo, o Frei Beto mesmo coloca claramente que é obrigação sim da escola, né, ensinar valores. E tem muitos autores que trazem isso fortemente, porque tem muito professor que fala assim, agora só falta essa, né? Eu tenho que educar filho dos outros.
E a escola tem sim que trabalhar os valores e trazer a família para dentro da escola e educar ela também. Sim, olha, eu preciso educar também a família. Então eu posso desenvolver projetos, trazer coisas que a família, dependendo da situação que a gente trabalha, ela não tem conhecimento mesmo. Isso é a verdade do nosso país, gente. É o povo brasileiro. Então aonde você pode contribuir? O que você pode ensinar ali do simples, né? Que é o simples, que é o cuidado daquela criança, por exemplo, que é de direito daquela criança, que ela precisa tomar um banho para ir para a escola, que é direito dela. Às vezes a mãe fala, por quê? Porque o menino, do jeito que ele sai no dia da escola, ele volta na escola do mesmo jeito. Isso existe espalhado no nosso Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, é direcionar, educar mesmo, sabe? Trabalhar valores. O tratamento da questão ética na escola constitui-se um desafio aos professores, aos educadores, gestores, de estar ajudando os alunos nos problemas morais, tá? A luta pela vida, a solidariedade, a democracia, a justiça, a convivência, saber conviver com os diferentes, né? O direito de todos a ser feliz, a felicidade, a autorrealização. Isso é direito nosso, gente. Ninguém foi predestinado ao fracasso, não. Então a gente pode trabalhar isso, como a gente atingir isso, entendeu? Ser uma pessoa justa, ética, solidária, correta, íntegra. Trabalhar a integridade daquele ser humano. Que para ele ser feliz, ele não precisa estar distorcendo e fazendo coisa errada por aí. A gente pode trabalhar isso, entendeu? Então, as reflexões deste texto, né, que traz José Carlos Libânio nesse livro, né, essas novas atitudes, né, docentes, a reflexão desses textos tiveram a pretensão de contribuir para a mobilização dos professores em exercício, quem vai se tornar professor também, tá? Para a gente estar o quê? Afinando com as exigências desse mundo de agora, com esse mundo contemporâneo, né? É uma questão moral, sabe, gente? Uma questão moral que o autor coloca. É questão de competência, é uma questão de sobrevivência profissional. Então nós precisamos, para a gente mudar, a gente precisa mudar para a gente continuar existindo e ter o valor que nós temos, tá? Então a gente está repensando toda a nossa prática, repensar todo esse ponto, né, da profissão docente, que é uma profissão extremamente importante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, tá? Se inscreva no canal e um forte abraço.